Bem, mas como melhorar essa situação? Como diminuir o capital necessário, né, para atingir a liberdade financeira, ou atingi-la mais rápido, enfim. O que eu posso fazer para encurtar esse caminho até a liberdade financeira? Nós temos basicamente três alternativas, né? Ou nós aumentamos a nossa taxa de retorno, o que requer aí um capital base menor para conseguir alcançar aquele valor de rentabilidade anual, né, o valor de renda anual. Ou eu posso poupar mais em relação à minha receita atual para atingir mais rápido o capital necessário, ou eu posso diminuir o valor de renda que eu preciso ano a ano, tendo então uma vida mais frugal, né? Ou fazer as três coisas ao mesmo tempo. Essas são as maneiras de buscar aquele resultado de forma, né, mais acelerada, alcançar a nossa liberdade financeira. Hoje em dia é muito mais complicado para os investidores, para os alocadores, atingirem uma taxa de retorno para fazer frente, né, a esse plano de liberdade financeira ou fazer frente à sua aposentadoria, enfim. No passado, quando as taxas de juros eram muito maiores, nós tínhamos uma taxa de retorno maior com uma volatilidade menor, né? Por exemplo, quem quisesse um retorno de 7,5% ao ano, um retorno bruto, poderia investir 100% em bonds americanos, com essa taxa de retorno esperada e com uma volatilidade muito pequena. Em 2005, nós já temos uma taxa de juros muito menor, então um investidor que quisesse buscar a mesma rentabilidade teria que tomar mais risco, colocando parte dos seus recursos em outros mercados. Em 2015, nós praticamente temos que dobrar a volatilidade da carteira para possibilitar a mesma taxa de retorno com uma diversificação muito maior. E através desse gráfico aqui à nossa direita, nós podemos ver por quê. Nós podemos ver a queda brutal nas taxas de juros dos títulos do governo americano, né, a taxa-alvo definida pelo Fed, aqui as taxas de curtíssimo prazo. Tá? Então, observem como hoje nós temos algo parecido com 2% de taxa bruta, 2,3%, 2,4% agora nos últimos meses, que são as taxas mais baixas da história. Mas observem que isso também é cíclico. O problema é que a situação hoje é muito mais complicada. Nós temos fatores como o endividamento, no mundo inteiro o endividamento está bem acima da média, e nós temos fatores demográficos. Os Estados Unidos estão chegando a mais de 100% do PIB em termos de dívida líquida. A última vez que isso aconteceu foi um pouco antes da crise de 29. Nós estamos atravessando um momento de baixa taxa de natalidade, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo desenvolvido e até no mundo em desenvolvimento. Isso faz com que, e as pessoas estão vivendo mais tempo, isso faz com que a taxa de crescimento da economia máxima seja menor. Então isso acaba sendo um freio grande na possibilidade de maior crescimento econômico e, portanto, de maior taxa de juros, colocando um desafio adicional ao nosso objetivo aqui de gerar o maior retorno possível. Isso faz com que nós tenhamos que buscar com mais energia, né, esse propósito. Basicamente, nós temos duas abordagens possíveis para investimento. Nós temos uma abordagem passiva ou uma abordagem ativa. Na abordagem passiva,
eu busco fazer uma diversificação dos meus recursos, ao longo do tempo fazer um rebalanceamento e, idealmente, eu trabalho com aportes sistemáticos. Ao longo do tempo eu vou aportando mais recursos nesse capital de reserva, né, nesse patrimônio de reserva. Numa abordagem mais ativa, eu estou disposto a tomar mais risco, eu preciso analisar individualmente alternativas de investimento, né, tipo, ao invés de um fundo de ações, uma ação específica, um gestor específico, uma operação específica, e eu tenho que ter mais conhecimento para produzir operações mais complexas. Eventualmente, eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, tenho uma boa parte, talvez a maior parte do meu patrimônio sendo gerido de maneira mais ativa e uma parte passiva, onde eu vou colocando excessos de retorno que eu tenho aqui, né? Basicamente, nessa aula nós vamos falar mais sobre essa abordagem passiva e nas próximas aulas nós vamos falar como nós podemos buscar ativamente um retorno maior. E essa abordagem passiva não é tão passiva assim como vocês verão. Uma ferramenta extraordinária que nós temos nos últimos tempos para diversificar nossa carteira a um custo baixo são os ETFs, né? Fundos negociados em bolsa, que tem uma taxa de administração, um custo cada vez menor e uma diversidade de ETFs cada vez maior existem no mercado, né? Por exemplo, o VOO, que é um fundo de S&P 500, ou seja, investe em 500 ações, tem uma taxa de administração de 0,05 ao ano. Eu consigo diversificar as minhas ações ou uma carteira de ações em 500 ações pagando 0,05 ao ano. Isso é uma novidade, isso é uma coisa que não era possível há alguns anos atrás. E eu tenho ETFs para cada classe de mercado. Large caps nos Estados Unidos, mid caps, small caps, ações internacionais de mercados envolvidos, ações internacionais de mercados em desenvolvimento, bonds de corporações, né, com menor risco, com investment grade, treasuries relacionados à inflação, né, TIPS, são como as NTNBs no Brasil, REITs, que são fundos de investimento imobiliário, e fundos focados em commodities. Aqui um exemplo de como é possível diversificar uma carteira utilizando ETFs a um custo muito baixo. A ideia toda é alocar em mercados menos correlacionados. Por exemplo, o mercado de ações americana com o mercado internacional, a correlação é 0,66. Com bonds é 0,15, ou seja, uma baixa correlação. Commodities, um pouquinho negativa a correlação. E que o real estate 0,59, ou seja, se necessariamente eu tenho uma queda nas ações, em tese, o resto da carteira vai segurar aí a minha rentabilidade ou não vai produzir um prejuízo tão grande. Então a ideia é buscar mercados não correlacionados para diminuir o risco geral da minha carteira. Okay. Só que as correlações também não são fixas, né? Elas variam ao longo do tempo. Portanto, não dá para criar, na nossa opinião, uma carteira perfeita com base no comportamento passado. As correlações, assim como os mercados, vão variar conforme o tempo passa. Há um modelo muito interessante que ficou famoso aqui nos Estados Unidos de replicar os fundos de universidades famosas, né, tipo Harvard e Yale, que utilizam um modelo de diversificação simples para alocação e tiveram um resultado muito bom, especialmente no começo, né, na primeira década aí do novo milênio. Nos últimos anos a rentabilidade não tem sido tão boa, mas ainda assim historicamente a rentabilidade é muito interessante. E o modelo sugerido, simplificado, por um sujeito chamado Mark Faber, que escreveu The Ivy League Portfolio, é
20% em cada classe de ativos dessas classes aqui, né? Ações domésticas, ações estrangeiras, bonds, imobiliário e commodity, para dar o 100% dessa carteira. Aqui ele coloca a possibilidade de alguns ETFs, sempre é uma disputa grande em ETFs para ver qual é o que tem o menor custo, e a possibilidade para quem tem capitais maiores, quem está disposto a fazer um trabalho maior de alocação, em aumentar essa carteira, ao invés de 5, 10 asset class ou até 20 asset class, para ter uma curva de capital mais suave, né? Nessa planilha aqui, nós podemos ver o efeito do rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? Imaginem que vocês tenham a divisão em dois ativos. Ações, né, renda variável, e aqui renda fixa. Pode ser no Brasil, por exemplo. Um investimento em CDI, um investimento em ações. Esses dois mercados vão oscilar conforme o tempo passa. Vão ter momentos que esse aqui pode estar dando muito mais, esse aqui pode estar dando muito mais, né? Ou estarem dando a mesma coisa. Digamos que eu tenho um ano que foi bom para a renda fixa, mas foi ruim para a bolsa. Se eu tenho um portfólio igual a 100 mil reais no começo do ano, no final do ano eu posso ter esses mesmos 100 mil, só que eu tive lucro na renda fixa e prejuízo na renda variável. E aí o percentual que eu tenho em cada um desses ativos não é mais 50%, aumentou para 52% a renda fixa e para 48% a renda variável, né? Nesse caso, eu posso, no final de cada ano, rebalancear. Ou seja, eu pego o que eu tenho a mais do que 50% na renda fixa e jogo aqui para a renda variável. Ou seja, conforme o mercado for caindo, é como se eu fosse fazendo um preço médio na renda variável. Quando eu tiver, ao contrário, um retorno maior na renda variável, eu vou ter mais do que 50% na renda variável e vou jogar o excesso para a carteira de renda fixa. Então isso se chama de rebalanceamento, e isso aproveita movimentos de excesso para um lado ou para o outro de um determinado ativo, de uma determinada classe de ativo. E observem que fazendo isso nesses anos aqui de 85 até 2008, nós tivemos com rebalanceamento mensal uma rentabilidade um pouco maior com uma volatilidade menor. Ou seja, a gente melhorou a rentabilidade e diminuiu a volatilidade da carteira. Então, e fazendo isso anualmente, o trabalho foi menor do que fazer mensalmente, a rentabilidade foi ainda maior e a volatilidade piorou um pouquinho, mas ainda é melhor do que sem rebalanceamento nenhum. Então, basicamente, né, a ideia aqui seria rebalancear anualmente o nosso portfólio, através de deixar tudo em 20% no final de cada ano. Ainda tem uma outra questão importante, que é, sempre que eu deixar a carteira livre, sem nenhum tipo de stop nas operações, eu posso pegar um bear market, né, um mercado aí em correção, uma correção muito forte. Então existe a possibilidade de você colocar uma trava nos prejuízos máximos para cada classe de ativo e com isso diminuir os drawdowns, né, as quedas aí na sua carteira. Observem aqui uma estratégia de timing no próprio S&P 500. E a gente já vai apresentar qual é essa estratégia, que é bem simples, né? Fazendo uma estratégia de timing, colocando um stop para a queda máxima do mercado, eu tive um retorno anualizado para 108 anos de mercado de 9,21 para 10,45, com uma volatilidade diminuindo de 17,87 para 12, né? Com um drawdown máximo diminuindo de 83 para 50. Então, e o pior ano de 43 para 26. Tudo utilizando uma estratégia muito simples de timing. A estratégia é a seguinte: é você encerrar uma posição se eu tiver um fechamento do mercado no final do mês que seja abaixo da média de 10 meses desse mercado.
e você volta a comprar quando esse mercado tiver o fechamento do mês, não durante o mês, mas sempre no final de cada mês, acima da média de 10 meses. Né? Para cada classe de ativo você pode ver a diferença de rentabilidade usando essa simples estratégia de timing, nada mais do que uma média móvel longa, uma média de 10 meses. E o que faz com o dinheiro que sobra? Né? Tipo, 20% em ações, deu o stop, eu deixo um dinheiro ou coloco em títulos públicos de curtíssimo prazo, né, de até 5 anos. Enfim, observem que os ganhos estão presentes em praticamente todas as classes de ativos, especialmente aqui a classe de commodities. A gente vê que o resultado foi de 16,21% para a média de 10 períodos mensal subindo e 1,09% para a média de 10 períodos, né, o mercado abaixo da média de 10 períodos mensal. Então, essa é uma ideia de timing de mercado que não requer muito trabalho e que ofereceu historicamente um retorno muito maior. Né? Bem, basicamente, pessoal, você já tem aí algumas informações para começar a pensar na alocação que vocês farão no mercado americano. Primeiro, preciso pensar em quanto da carteira global vai ser alocada para o mercado americano. Eu praticamente trabalho com 50-50, né? Eu tenho 50% da minha carteira em Brasil, 50% nos Estados Unidos. Eu aproveito a oportunidade de renda fixa no Brasil, né, que ainda oferece um juros real bastante alto, e tenho 50% da carteira alocada aqui nos Estados Unidos de uma maneira um pouco mais ativa. A gente falou aqui de uma forma um pouco mais passiva. Eu posso, conforme eu tenho experiência, eu tenho tempo, eu tenho vontade, eu posso ir deixando mais ativa cada parte daquela carteira. Por exemplo, ao invés de alocar simplesmente em ações, eu posso operar essas ações com um sistema que eu desenvolvi ou com o timing, né, uma estratégia de timing que eu acabei de apresentar. Ao invés de simplesmente comprar ETFs de commodities, commodities não tem fluxo de caixa, eu posso buscar empresas que trabalhem com commodities que vão refletir a variação de preço de commodity, mas vão ter aí um retorno maior do que simplesmente a commodity. Isso requer uma análise. Eu posso fazer uma análise fundamentalista para cada um desses ativos, até para comprar o bonde de uma empresa, né, ao invés de comprar um ETF, e identificar oportunidades dentro de cada classe de ativo em cima da capacidade da minha análise em achar as melhores alternativas. Nós vamos falar exatamente sobre isso nas próximas aulas. Algumas ferramentas como análise fundamentalista para tentar identificar valor, identificar a oportunidade de ativos melhores dentro dessa carteira, e nós vamos falar sobre análise técnica, sobre o método Leandro, para buscar uma abordagem de trading, né, de operar o mercado de maneira bem ativa para ter aí um possível retorno maior, um retorno de 2 dígitos e não de 1 dígito apenas, né, para quem está disposto a tomar esse risco. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.